Bom dia, turma! E aí, como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Para a aula de hoje, é importante que vocês relembrem alguns conceitos com relação à cadeia alimentar. Ela vai ser muito importante aí para o entendimento da aula, tá certo? Então, a aula de hoje será sobre fluxo de energia nos ecossistemas e pirâmides ecológicas. As habilidades que nós pretendemos desenvolver nessa aula são comparar os processos pelos quais animais e vegetais utilizam a energia da matéria orgânica, descrever a circulação de energia ao longo das cadeias alimentares e identificar as perdas de energia, e comparar os diferentes tipos de pirâmides alimentar, identificando o que cada uma delas representa. Tá? Então vamos lá. Para iniciarmos, vamos entender um pouco sobre o fluxo de energia nos ecossistemas, tá certo? Algo que é importante que nós precisamos entender é que toda a energia que mantém a vida na Terra, né, a nossa fonte de energia primária, é o Sol. Então, toda a energia que nós utilizamos provém do Sol. Tá? E essa energia ela é captada pelos produtores a partir de um processo chamado de fotossíntese. Então, pela fotossíntese, né, os produtores captam a energia solar e guardam ela em matéria orgânica, tá? na glicose, como nós já estudamos. Essa glicose, então, ela vai servir de alimento para o grupo dos consumidores primários. Então, os consumidores primários, eles obtêm sua energia alimentando-se diretamente dos produtores. Esses consumidores primários, então, na sequência, servem de alimento para os consumidores secundários e assim sucessivamente, até chegar ao nível dos decompositores. Tá? É importante notar que os produtores, quando eles fazem fotossíntese, eles não estão interessados em dar alimento, né, em dar energia para os consumidores primários. Eles estão interessados em fornecer energia para eles mesmos. Tá? Isso significa que parte dessa energia que os produtores absorvem do Sol é utilizado por eles. Então, através da respiração, dos processos biológicos que eles realizam, né, eles utilizam parte dessa energia e somente parte dela que vai estar disponível para o nível trófico seguinte. Da mesma forma, né, os consumidores secundários eles também utilizam parte da energia que eles consomem, né, alimentando-se dos consumidores primários, e parte dessa energia, então, fica guardada no seu corpo, que vai estar disponível para o nível trófico seguinte. Isso acontece também nos demais níveis tróficos, até chegar ao nível dos decompositores. Isso significa que essa energia, né, que inicia-se ali nos produtores, ela vai sendo aos poucos dissipada ao longo dos níveis tróficos, tá certo? Isso quer dizer então que nós temos um fluxo sempre contínuo que vai de produtor até decompositor e que ao longo desse processo a energia ela vai diminuindo gradativamente ao longo dos níveis tróficos, tá bom? Entendido isso, como nós conseguimos representar isso? Através do que nós chamamos de pirâmides ecológicas. Então, o que são as pirâmides ecológicas? Elas são representações gráficas do fluxo de energia em matéria entre os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Então, é uma forma que nós conseguimos representar visualmente isso que está ocorrendo, né, ao longo dessa cadeia alimentar. Existem 3 tipos diferentes de pirâmides. Né? Então, nós podemos elencar alguns itens importantes, né, para que nós possamos estudar, né, o que está acontecendo nesse ecossistema, né, nessa cadeia. Pode ser tanto com número de indivíduos, né, então nós temos 3 tipos aí que eu falei. A primeira é a pirâmide de números. A segunda, que é a pirâmide de biomassa, que vai analisar então a massa orgânica que contém cada nível trófico, ou a pirâmide de energia. Tá? Então agora vamos analisar detalhadamente cada uma delas. A primeira, então, que eu falei, é a pirâmide de números. Nesse tipo de pirâmide, nós estamos analisando o número de indivíduos, né, que cada nível trófico contém. Tá? Então, vamos exemplificar aqui com uma cadeia alimentar pequena, né, o que aconteceria com o número de indivíduos a cada nível trófico. Então, lá no nível de produtores, nós temos ali um número de plantas, 1000 plantas. Essas 1000 plantas, elas são suficientes para alimentar, né, no nível trófico de consumidor primário, 300 gafanhotos. Tá? Então, nota-se que o número
de indivíduos no nível trófico seguinte diminui. E esses 300 gafanhotos eles são necessários para alimentar 20 aves. Tá? Então a gente vai havendo aí uma diminuição do número de indivíduos. Tá? Entretanto, em algumas situações, em alguns ecossistemas, esses números eles podem haver uma pequena alteração. Né? Então imagine uma planta, né, grama, nós poderíamos utilizar essa pirâmide. Entretanto, se eu estiver trabalhando com uma árvore, por exemplo, que é um organismo extremamente alto, grande, né, um único organismo ele é capaz de alimentar e de sustentar um grande número de indivíduos. Por isso nós temos dentro de pirâmides de números o que nós chamamos também de pirâmide invertida. Né? Então um exemplo seria esse aqui. Nós temos ali 3 ipês, que são 3 árvores, e essas únicas 3 árvores elas são suficientes para alimentar 1000 besouros. Então, um número muito maior de indivíduos do que o produtor. E esses 1000 besouros, então, são suficientes para alimentar 20 aves. Tá? O outro tipo de pirâmide que nós temos é a pirâmide de biomassa. Nesse caso, nós vamos trabalhar com massa de organismos, né? Então, massa orgânica. Quando nós trabalhamos com pirâmide de biomassa, nós sempre trabalhamos então com o que nós chamamos de massa seca, né? Que é a massa, né, do organismo retirando-se a quantidade de água, porque isso daí não contém energia, não contém a água, inclusive ela é obtida a partir de outros tipos de uma outra fonte que não a alimentação, né? Não a partir de seres vivos. Então, no caso da pirâmide de biomassa, nós vamos trabalhar então com a massa mesmo. Então, a gente vai pesar ali, né, aferir a massa, né, dos organismos para poder montar. Então, num exemplo hipotético, então no nível de produtores, nós temos ali 1000 gramas por metro quadrado de produtores. Tá? Esses 1000 gramas que nós temos ali são suficientes para sustentar, por exemplo, 100 gramas de consumidor primário. Né? Então aqui nós teríamos, no exemplo hipotético, ali a gramínea, né, 1000 gramas de gramínea, sustentam 100 gramas de gafanhotos. E esses 100 gramas de gafanhotos são suficientes para sustentar, por exemplo, 10 gramas por metro quadrado de aves. Tá? Então, na pirâmide de biomassa, nós estamos trabalhando com a massa. Entretanto, nós fazemos um recorte do momento em que nós estamos fazendo a análise. Tá? É importante notar isso, por quê? Porque nesse caso nós também podemos ter a situação da pirâmide invertida, como nós vimos lá no caso da pirâmide de números. Tá? Entretanto, por que isso acontece? Em alguns ecossistemas. Um exemplo clássico são os ecossistemas aquáticos. Então, em ecossistemas aquáticos, a base, né, de produtores que nós temos são as algas, né, o chamado fitoplâncton. Tá? O fitoplâncton, quando a gente faz uma análise momentânea do que nós temos ali, nós temos uma massa pequena. Por quê? Porque o fitoplâncton ele tem uma reprodução extremamente rápida. Tá? Então, ao longo do tempo, nós temos uma grande quantidade de fitoplâncton, mas no momento o fitoplâncton ele é pequeno. E esse fitoplâncton, por exemplo, ele consegue, né, 4 gramas por metro quadrado, sustentar aí 20 gramas por metro quadrado de zooplâncton. Tá? Então, nesse caso, nós teríamos novamente uma pirâmide invertida, onde a base da pirâmide ela é menor do que os outros níveis tróficos, o retângulo dos outros níveis tróficos que nós temos aí, tá certo? E por último, nós vamos analisar a pirâmide de energia. Nesse caso, né, nós vamos ver, não tem como haver pirâmide invertida. Tá? Então, a pirâmide de energia, primeiramente, ela trabalha com a unidade de medida de energia, quilocalorias. Entretanto, ela é analisada por uma área específica que está sendo estudada e por um determinado período de tempo, que é o ano. Tá? Então, na base, nós temos novamente aí os produtores, só que nesse exemplo nós temos ali 40.000 quilocalorias por metro quadrado por ano dentro de um determinado ecossistema. Essas 40.000 quilocalorias,
elas vão, né, então parte da energia é dissipada, como nós vimos lá no início da aula, e elas serão suficientes para sustentar, por exemplo, 600 quilocalorias por metro quadrado por ano de consumidores primários. Tá? Não tem como você ter mais energia no segundo nível trófico que no primeiro. Então, em pirâmide de energia nunca tem isso. Tá? E essas 600 quilocalorias vão suprir aí 40 quilocalorias por metro quadrado por ano de consumidores secundários. Tá? Por que então nós não conseguimos ter, no caso da pirâmide de energia, uma pirâmide invertida? Porque sempre ocorre perda de energia de um nível trófico para o outro. Tá? Isso é importante entender. Não existe aumento de energia de um nível trófico para o outro. Sempre um nível trófico superior terá menos energia que o nível trófico anterior, tá certo? E para finalizar, vamos falar um pouco sobre produtividade, tá? A produtividade, nós dizemos que é a capacidade dos organismos de um nível trófico aproveitarem a energia recebida para produzir biomassa, tá? Então, o conceito de produtividade tem a ver então com a performance, né, que os organismos têm para poder receber essa energia e utilizá-la para produzir biomassa. Tá? Ela é sempre expressa em quilocaloria de biomassa por metro quadrado por ano, que é aquela unidade que eu utilizei ali na pirâmide de energia. Tá? Por que é importante entender esse conceito? Tá? Primeiramente, nós vimos que parte da energia que um organismo ele recebe, ele utiliza. Então, aquilo que ele utilizou para ele, né, para suas atividades diárias, então eu fui lá, me alimentei, essa alimentação vai ser utilizada na minha respiração, então eu vou andar, meu coração vai bater. Então, o meu corpo funciona utilizando parte dessa energia. Entretanto, algo também que é importante notar. Parte da energia que nós consumimos, né, nós consumidores, tanto primário, secundário, terciário, parte dessa energia nós sequer absorvemos. Então, nós comemos uma determinada quantidade de alimento, parte desse alimento que nós comemos sequer chega a entrar no nosso corpo, ela é eliminada em forma de fezes, tá? E aquilo que entra ainda tem uma quantidade de energia que a gente utiliza. Então isso daí não estará disponível para o nível trófico seguinte, tá? Então vamos entender um pouco sobre o conceito de produtividade aqui com um exemplo de uma pirâmide de energia. Tá? Então, como nós vimos lá na pirâmide, nós temos o nível dos produtores, consumidores primários, secundários e assim por diante. Tá? Toda a energia que o produtor produz, então toda aquela energia que a planta ela conseguiu, através da fotossíntese, absorver no seu corpo, nós chamamos de produtividade primária bruta. Tá? Essa produtividade primária bruta, ela vai então significar tudo aquilo que a planta produziu. Entretanto, desse tanto que a planta produziu, parte ela utilizou. E apenas essa parte que está em verde claro que estará disponível para o nível trófico dos consumidores primários. Então, os consumidores primários só vão poder utilizar essa quantidade de energia, que nós chamamos de produtividade primária líquida. Tá? O restante do que nós vemos agora, nesse retângulo da base dos produtores, né, o que está em verde escuro, isso daí é a parte da energia em que o produtor utiliza na sua respiração. Tá? E somente aquilo que está em verde claro, né, a produtividade primária líquida, é que os consumidores primários vão poder se alimentar. Tá? Disso que os produtores se alimentam, né, nós temos então parte que é eliminado nas fezes. Então, a diferença que nós temos entre o verde claro e o azul escuro é exatamente aquilo que os consumidores primários eles se alimentaram, entretanto, eles eliminaram em forma de fezes. Isto é, sequer foi absorvido pelo corpo do consumidor primário. Disso que o consumidor primário
se alimentou, nós dizemos então, né, aquilo que ele conseguiu absorver, nós chamamos de produtividade secundária bruta. Tá? Então a produtividade secundária bruta é aquilo então que o corpo do consumidor primário realmente absorveu. Então ele se alimentou de toda a parte verde clara, entretanto o que está em azul escuro foi exatamente aquilo que o corpo dele absorveu. Tá? E disso que ele absorveu, nós temos o que nós chamamos de produtividade secundária líquida, que é então exatamente aquilo que está disponível para o nível trófico dos consumidores secundários. Então ele se alimenta do que está em verde claro, ele absorve o que está em azul escuro, que é a produtividade secundária bruta, e o que está realmente disponível para o nível trófico seguinte é a produtividade secundária líquida, que é o que está em azul claro. Tá? O que aconteceu com aquela parte de energia que está em azul escuro? O consumidor primário utilizou. Então ele precisou andar, o coração dele está batendo. É o que nós chamamos de gasto com respiração. Aqui não seria nenhum gasto, né? Seria, na verdade, a utilização daquilo para que ele realmente comeu. Tá? E lá no nível dos consumidores secundários, novamente, ele vai se alimentar do que está em azul. Entretanto, ele absorve somente aquilo que está em laranja. E essa parte em amarelo seria, então, a quantidade de energia que está disponível realmente para o nível trófico seguinte. Pessoal, é importante entender, então, nesse contexto que quando nós analisamos uma cadeia alimentar no nível de produtividade, nós percebemos então que de toda aquela energia que nós temos, né, dentro de um determinado ecossistema absorvido ali no nível de produtores, ela vai sendo reduzida ao longo do tempo. Tá? Então, a planta produz, né, através de fotossíntese, uma determinada quantidade de energia, utiliza parte dessa energia e essa parte restante é o que está disponível para o nível trófico dos consumidores primários. Os consumidores primários se alimentam dessa produtividade primária líquida, né, que nós chamamos, entretanto, somente absorve o que nós chamamos de produtividade secundária bruta, porque parte dessa energia do que ele se alimentou é eliminada em forma de fezes. E por fim, então, nós temos a produtividade secundária líquida, que é aquilo que realmente está disponível para o nível trófico seguinte. Tá bom? Entendido isso, né, agora é só fazer os exercícios aí que foram enviados para vocês. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa e nós vamos ficando por aqui. Tá? Tchau e nos vemos na próxima aula.